Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Ideia. Estou aqui com o Maurício Moura, o CEO do Instituto. Meu nome é Raíra Fortunato, eu sou analista aqui do Instituto Ideia. E nós, assim como em outros vídeos anteriores, nós viemos aqui para falar sobre um debate em relação às eleições internacionais que têm acontecido nos últimos meses. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre as eleições na França e as eleições na Hungria. Maurício, muito obrigada pela participação, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela conversa, é bom estar aqui novamente. Maurício, entrando um pouco na pauta sobre as eleições na França, agora no dia 10 a gente teve o primeiro turno das eleições, né? Que colocou tanto o Emmanuel Macron quanto a Marine Le Pen como os dois candidatos favoritos aí. E a gente vê que a Marine Le Pen ela tem crescido em relação às intenções de voto, né? A diferença de votação entre os dois não foi tão grande. E eu gostaria de saber de você por que a gente vê que tem tido aí uma diminuição dos votos do Macron em comparação com a Marine Le Pen. Bom, vou começar pela Marine Le Pen. Eu acho que tem várias circunstâncias que fizeram com que esse ano fosse mais favorável para ela. Eu acho que a primeira foi a existência de um candidato chamado Eric Zemmour, me perdoa a pronúncia aqui, e ele é um candidato que, inclusive, para ter uma ideia, foi condenado porque escreveu um livro dizendo que as mulheres deviam participar menos da política, né, com ideias bastante, no mínimo, polêmicas, né? Então, contra a imigração, enfim, e fez com que a Marine Le Pen, durante a campanha, ganhasse uma dimensão mais moderada. Isso foi muito importante para ela durante essa campanha. Também é importante dizer que quem acompanhou a campanha da Marine Le Pen viu que eles tentaram humanizar, né, a figura da Marine Le Pen, lembrando que os Le Pen estão na política francesa desde os anos 60 e sempre foram associados a imagens muito duras, né, muito ligadas assim a um sentimento raivoso da sociedade francesa. E essa campanha dela não, essa campanha dela foi uma campanha onde eles usaram muito as redes sociais para mostrar o dia a dia dela, ela com os bichos de estimação, ela na casa dela, enfim, ela teve uma abordagem assim que, até inventando uma palavra aqui, criaram uma fofurização assim da Marine Le Pen, o que obviamente ajudou ela nesse posicionamento mais moderado. Mas é importante dizer que a Marine Le Pen hoje ela catalisa o sentimento mais popular dos franceses, que enxergam no presidente Emmanuel Macron um presidente elitista, um presidente que só beneficia os ricos, né? Então ela conseguiu capitalizar nisso, e isso foi muito importante para ela passar o segundo turno com uma votação, como você falou, com uma perspectiva de votação mais positiva em relação a 2017. Mas dito isso, lembrando que o Emmanuel Macron teve mais votos do que ele teve em 2017, falando o copo meio cheio, e lembrando que a França não é um país que tem tradição de reeleição de presidentes, né? Eles têm dificuldade de ser eleitos. Os últimos presidentes, o Sarkozy e o François Hollande não foram. O François Hollande, inclusive, nem foi candidato, né? Não foi reeleito, né? Nem foi para reeleição. Então um copo meio cheio para o Emmanuel Macron, que ele teve mais votos que em 2017. Ele enfrentou várias crises, né? Ele enfrentou uma crise de um movimento contra ele, o movimento dos Camisa Amarela, que era um movimento de greve, principalmente dos caminhoneiros franceses. Depois teve a pandemia, depois, obviamente, tem essa crise na Europa em função da invasão da Ucrânia. Então, assim, ele é um cara que lidou com várias crises, conseguiu avanços na economia, principalmente na área da gestão de empreendedorismo. Ele também é reconhecido como fez uma boa gestão na pandemia. A França foi a última a fechar a escola e a primeira a voltar na Europa. Isso, obviamente, é um atributo aí da gestão Macron. Agora, o copo meio vazio é que a maioria dos franceses reprova o governo do Macron, e principalmente, né, algumas regiões mais pobres da França, onde a sensação é de que a vida piorou, né? E é curioso falar sobre isso, porque a gente vê que a França é um país extremamente politizado, e mesmo assim, a gente teve nessas últimas eleições cerca de 25 a 26% de abstenção dos votos, né? Então, como que você enxerga essa abstenção desses votos? Foi justamente porque nenhum dos lados estava suprindo aí as necessidades e as demandas da população? Ou foi justamente porque eles não estão conseguindo
dialogar com essas necessidades reais agora da França, dada a guerra na Ucrânia, o aumento da inflação, essa crise migratória que provavelmente eles vão recomeçar aí a viver com mais intensidade agora, né? Tem toda essa insegurança também por parte da população, né? Foi a maior abstenção desde 2002 na eleição francesa, e eu acho que se deve muito à implosão dos partidos moderados, né, do Partido Socialista e do Partido Republicano, que são um partido que governaram a França por muito tempo, né, a centro-esquerda e a centro-direita, e obviamente, né, esses discursos mais raivosos, tanto da extrema-direita, como do próprio candidato da esquerda, o Mélenchon, que é um candidato com ideias mais radicais, anti-Europa, anti-OTAN, enfim, fizeram com que o sentimento mais raivoso fosse maior mobilizado nessa eleição. Mas é importante essa coisa da abstenção, porque a gente tem um segundo turno, né? E na minha opinião, a abstenção vai ser crucial para o resultado. Tem uma preocupação na campanha do Macron, que eu apurei, que vai ter o feriado da Páscoa agora na Europa, e é um feriado muito importante para a Europa, e são os eleitores das regiões com maior concentração populacional, das regiões metropolitanas da França, que mais se deslocam na Páscoa, e são eleitores que, em teoria, são mais favoráveis ao Macron, porque existe uma divisão aí da França metropolitana, que é mais pró-Macron, mais pró-Europa, e a França do interior, das cidades pequenas e médias, aonde o discurso popular da Le Pen, do Mélenchon e do próprio outro candidato de extrema-direita tiveram muito mais aderência e ressonância, né? Agora, falando também dessa questão de extrema-direita, a gente tem o contexto das eleições na Hungria, onde o primeiro-ministro foi reeleito, ele está indo para o 4º mandato, né? E ele é um ministro também que é conhecido pelas polêmicas, né, das políticas que ele defende, aliado ao Putin, deixou a Hungria numa posição de neutralidade em relação à guerra, fez algumas modificações aí no próprio Congresso na Hungria e acabou sendo reeleito. Então, a gente vê que também é uma tendência mais de direita crescendo e mais conservadora crescendo também no leste europeu, né? O governo... É importante só colocar essa coisa da guerra, ela produziu alguns resultados na eleição francesa. É importante dizer que a postura do Macron de tornar a França mais relevante no debate da União Europeia, obviamente ajudou o Macron e ajudou o fato de acontecer a invasão durante a campanha, porque deu a sensação de que o Macron era um chefe de Estado ali negociando com o Putin, ou pelo menos tentando negociar. Isso foi positivo, tem um efeito positivo, que é o que os especialistas em opinião pública franceses dizem que é o efeito bandeira, né? E, obviamente, para a Marine Le Pen, ela teve que se afastar da relação com o Putin, ela que já teve com o Putin, inclusive o partido dela pegou um empréstimo de um banco russo para fazer campanha, ela teve que amenizar a distância, inclusive ela mesma declarou que a invasão à Ucrânia era injustificável, enfim. Então, essa questão da invasão à Ucrânia também perpassou aí o diálogo da eleição francesa. No caso da eleição húngara, né, que é um país que flerta com o autoritarismo e com a ditadura, né, a gente sabe que o governo do Viktor Orbán controla os mecanismos dos veículos de comunicação. É importante ter uma máquina de propaganda favorável ao governo e favorável à sua liderança, muito importante. Você mencionou aí as mudanças de Congresso que facilitam a vitória do governo dele, mas também é importante lembrar que a vitória dele sinaliza para o mundo que esse discurso mais autoritário, mais autocrático, ele continua forte. Não foi a derrota do Trump nos Estados Unidos que eventualmente minimizou esse espaço da política internacional, né? Ele continua forte. A própria se somar o voto da Le Pen com o voto do Eric, que estava extrema direita ainda também, eles tiveram uma votação muito relevante. E isso dá uma sinalização para a Europa que essa onda antiglobalista, que eles chamam anti-elitista, né, que tenta dividir o mundo, não entre esquerda e direita, mas aqueles que se beneficiam da globalização e aqueles que sofrem com a globalização, aqueles que estão na elite, aqueles que estão na classe popular, que essa, na verdade, é a nova divisão francesa, assim, ou europeia da política, e o Orbán está lá para lembrar que a coisa é muito mais complexa e que esse tipo de ameaça a valores mais democráticos, ela continua forte. A gente tinha uma expectativa de um desempenho muito melhor da oposição húngara, mas ele não se materializou. Tudo bem que há várias
as sinalizações e indícios de que, obviamente, o pleito não foi um pleito justo na sua plenitude, mas é importante dizer que essa eleição francesa ela vai carregar independente do vencedor, carrega muito simbolismo, né? Porque o Macron representa aí, ele praticamente matou os dois partidos de centro-direita e centro-esquerda, né? Ele ocupou um espaço ali nem de direita nem de esquerda, ele ocupou esse espaço, ocupou o espaço do centro, mas ele também tem uma agenda muito mais europeia do que, obviamente, a Le Pen. Lembrando que a Le Pen, comparado com Viktor Orbán, com Vladimir Putin, com Donald Trump, com Matteo Salvini da Itália, ou Vox da Espanha, ela é até um pouquinho mais moderada do que esses que eu citei aqui, mas não dá para comparar o resultado de uma agenda da vitória do Macron no segundo mandato com uma agenda da Marine Le Pen. Tanto é que ela está sendo forçada a meio que moderar, dizendo que ela não vai sair da União Europeia, que ela vai ter uma outra abordagem com a OTAN, mas mesmo assim uma vitória dela e do Orbán no intervalo de menos de um mês dá uma sinalização dos desafios que a democracia continua e esse discurso mais democrático, mais agregador enfrenta aí na Europa. E é interessante analisar que tanto Orbán quanto a Marine Le Pen, eles defendem essa pauta de anti-União Europeia, né? Ambos não concordam com as políticas da União Europeia, inclusive, como você falou, um tempo atrás a Marine Le Pen era mais assídua nessa agenda de defender a saída da França da União Europeia, agora ela já está neutralizando um pouco mais esse discurso. Como que você enxerga isso? Por que a Marine Le Pen ela defende, por que tem esse crescimento desse interesse da própria população francesa também de sair da União Europeia? Não, por os motivos que você conhece bem, você que mora na Europa, né? Que as pessoas não entendem como é que acham que a União Europeia só produz burocracia, só produz gasto e que não chega ao benefício econômico, social de fazer parte da União Europeia para locais fora aí dos centros urbanos. Existe na Europa uma divisão clara das grandes cidades e das pequenas e médias. Mas eu queria achar interessante que esse segundo turno na França faz com que tanto o Macron ele é de centro, mas obviamente ele tem políticas claramente mais liberais em termos econômicos, e a Marine Le Pen, que representa aí a extrema-direita, os dois vão ter que brigar por 22% do eleitorado, que é bastante relevante, que votaram na esquerda no Mélenchon, e obviamente eles vão ter que convencer que eles têm ideias e políticas eventualmente mais à esquerda. A própria Marine Le Pen já ventilou a ideia de colocar gente da esquerda no governo dela. Então vai ser bem interessante essa busca aí. Eles já estão fazendo campanha em regiões do sul da França, onde o Mélenchon teve uma votação expressiva. Então vai ser interessante essa briga aí para um eleitorado de esquerda de duas figuras que claramente tem um espectro político mais à direita, né? E qual a perspectiva que você acredita que vai resultar aí no dia 24? Tem mais tendência a realmente dar continuidade ao governo do Macron, ou a Marine Le Pen ainda consegue ter um espaço aí de visibilidade maior? Eu acho que vai depender muito dos eleitores do Mélenchon. As primeiras pesquisas mostram que tem parte que vai para o Macron, parte que vai para Le Pen, apesar do Jean-Luc Mélenchon ter falado com todas as letras para nenhum voto ir para Marine Le Pen, mas o Mélenchon não tem o voto de esquerda, né? Ele tem o voto popular. E eu acho que vai depender muito da presença aí desses eleitores, do comparecimento. E assim, do lado do Macron, eu acho que um comparecimento maior é favorável ao Macron e, obviamente, a extrema-direita francesa ainda carrega uma rejeição. E do lado da Marine Le Pen, eu acho que ela está concorrendo com um governo que não é majoritariamente bem avaliado. E os franceses costumam punir os presidentes na urna, né? Tanto é que é muito difícil ser reeleito e além disso, como você sabe, um mês depois da eleição presidencial vai ter a eleição do Congresso francês. E eu acho que esse Congresso francês vai ter muito mais a cara da política atual francesa, a extrema-direita ocupando um espaço da centro-direita do Partido Republicano e a esquerda mais próxima do Mélenchon ocupando o espaço da centro-esquerda do Partido Socialista, que teve uma votação pífia, inclusive, dado a sua história, e o Macron perdendo a maioria do Congresso, né, com que ele ganhou quando lançaram, né, o Movimento En Marche em 2017. De todo modo, como você já tinha salientado também, eu acho que essa possível reeleição do Macron já está deixando claro para a gente que os partidos tradicionais já estão se desmantelando aos poucos, né? Então, com certeza, as tendências políticas na própria França vão se modificar e não vão ser tão baseadas em políticas muito tradicionais, conforme foi defendido pelos partidos mais antigos, até mesmo da Marine Le Pen, né?
Sim, sim, sim. Eu acho que a política francesa mudou de cara, né? O novo Congresso vai ter uma cara muito mais, vai ter, acho que 3 blocos, né? A esquerda mais radical, né, da linha Mélenchon, o centro dominado aí pelo En Marche do Macron e a extrema direita aí que vai crescer e vai ocupar um espaço que era um espaço do Partido Republicano clássico aí, né? Perfeito. Então, vamos continuar acompanhando as eleições, o resultado agora no dia 24. Maurício, eu queria muito agradecer para você a nossa conversa e agradecer o pessoal também que está assistindo de casa. E eu vejo vocês numa próxima. Obrigado. Tchau, tchau.